bem-vindas. Tem algumas que são daqui, tem outras que são de outras igrejas, mas eu quero cumprimentar as irmãs com a graça e a paz do nosso Deus. E hoje, o Senhor tocou no meu coração para poder falar do meu testemunho de vida, né? Desde quando Ele me alcançou, Ele me resgatou, lá do lamaçal do pecado até o dia de hoje. E eu creio que Ele ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para tratar. Basta a gente estar disponível a obedecer. Amém? Então vamos lá. Eu queria que você abrisse lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther 4, 14. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Irmãs, eu quero que você fale agora assim, ó. Eu sou da realeza. De novo, tome posse dessa palavra nessa noite de hoje. Eu sou da realeza. Porque muitas vezes, irmãs, o inimigo ele tenta colocar na nossa cabeça o contrário. Ele nos aponta o nosso pecado, o nosso defeito. E o Senhor nessa noite de hoje fala: você é minha filha, eu sou rei e você é da realeza. Amém? Glória a Deus. Irmãs, não precisa abrir. Eita, chuva, né? Ainda bem que fechar as portas da janela de casa, né? Irmãs, não precisa abrir, mas nisso que a gente acabou de falar, eu sou da realeza, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, vai falar assim, ó. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Irmãs, e foi isso que Deus fez com Esther. Lá no livro de Esther, que eu pedi para vocês abrirem, quem era Esther? Esther era uma moça humilde e rejeitada. Ela não tinha pai e nem mãe. A Bíblia ela não especifica se os pais dela morreram ou se ela foi abandonada. Mas o fato é que quando você não cresce com a presença do seu pai ou da sua mãe, você começa a ter e criar raízes dentro do seu coração de rejeição. E o inimigo ele é muito sábio, minha irmã. Ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe. E aí ele também pega aquilo que ele planta na nossa mãe, ou no nosso pai, na nossa família, e começa a plantar dentro da gente, ainda intraútero. E aí o que é que acontece? Esther, ela nasceu com essa raiz de rejeição. E o que é essa raiz? Tem um livro da Joyce Meyer que fala muito, a raiz de rejeição, e foi um dos meus primeiros livros que eu li, é muito maravilhoso, quem tiver a oportunidade de ler, Raiz da Rejeição, da Joyce Meyer. A rejeição, minha irmã, ela causa dentro da gente dúvida, medo, muita insegurança, necessidade de aprovação, necessidade de agradar as pessoas. E você tenta agradar e no final não agrada ninguém. Necessidade de uma pessoa muito desconfiada, você desconfia de tudo, uma pessoa muito irada.
Então, às vezes você até cresceu com a sua mãe, com o seu pai, mas de alguma forma o inimigo ele entra com essa rejeição, porque essa rejeição a gente convive todo dia. Todo dia a gente convive com esse sentimento de rejeição. Às vezes é uma pessoa do trabalho que vai e te rejeita de alguma forma, e aí o inimigo ele começa a agir. E Esther, ela cresceu sem o pai e sem a mãe dela. Porém, Deus, com a sua grandiosidade, a gente percebe quando a gente lê a palavra de Deus, que a lâmpada para os nossos pés é onde Deus fala. Às vezes é necessário um profeta de Deus se levantar para falar com a gente. E é bom quem não gosta da profecia, mas a boca de Deus, gente, é essa daqui. Ó. Eu não quero me emocionar, não, porque senão eu não vou conseguir mais falar, mas a presença de Deus é muito forte. E o que me sustentou até agora e vai continuar me sustentando é a palavra de Deus. Porque quando o sapato aperta, o Espírito Santo de Deus lembra daquela palavra que você leu. E aquilo sobrenaturalmente te sustenta. Então é muito importante na vida de um cristão ler a palavra. Ai, Juliana, mas eu não sei ler, como tem casos de irmãs aqui. Não sei ler, mas ouvir a palavra também é muito importante e tem o mesmo efeito. Então Esther, ela cresceu assim, com medo, com insegurança, com essa necessidade de aprovação, em um ambiente totalmente diferente de onde Deus queria que Esther ficasse. Esther foi sendo moldada. Irmãs, na Bíblia, como eu estava falando, o nosso Deus, Ele ama os rejeitados. Está vendo como a rejeição ela pega? Porque José foi rejeitado pelos irmãos. Davi foi rejeitado pelo pai e pelos irmãos. Ana, de alguma forma, ela foi rejeitada, ela se sentia rejeitada porque ela não conseguia engravidar no tempo que ela queria. E Penina não tinha pena nenhuma de Ana. Então, com certeza, Deus ama os rejeitados. Com certeza também aqui hoje tem mulheres que se sentem rejeitadas. Talvez pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela liderança da igreja. Talvez você se sente rejeitada pelo tio. Talvez você se sente rejeição por Deus, misericórdia, né? Mas talvez você hoje esteja se sentindo magoada, rejeitada, tá? Por Deus, porque você faz para aquela pessoa e não faz por mim. Isso é um sentimento de rejeição. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer que tudo é no tempo certo e que Ele ama os rejeitados. Amém? E como foi o meu crescimento, né? Como foi que a minha adoção? Eu não conheço, assim como o Esther, né? Sobre a mãe dela e o pai dela, eu não conheço a minha mãe biológica, nem o meu pai biológico. E agora, na pandemia, foi que minha mãe, ela abriu o jogo, só que eu já sabia que eu era adotada. E eu sempre dizia, Deus, quando a minha mãe tiver força e coragem de me falar de verdade, algo muito grandioso vai acontecer, porque era um bloqueio, ela não conseguia me falar. Né? Na pandemia, ela me disse, mas eu já cresci sabendo, eu acredito que era o Senhor me preparando, de como eu cheguei na casa da minha mãe adotiva. Segundo relatos, né, e depois ela confirmou, o meu irmão estava jogando bola na rua, lá em Sobral, e antigamente lá em Sobral a gente podia deixar os meninos jogando bola. Aqui hoje ainda é possível, né? E o Baúna, glória a Deus. E ele jogando bola, ele disse, mãe, tem uma coisa aí na cadeira. E quando a mãe foi olhar a coisa era eu. Linda e maravilhosa, né? E aí minha mãe sempre cuidou muito bem de mim, com todo amor, com todo carinho, usada por Deus, porque Deus usa os nossos pais adotivos também. Amém? E foi assim que eu comecei a crescer. Por mais que eu não conhecesse minha mãe biológica e meu pai biológico, estava ali. Eu fui gerada 9 meses dentro de um ventre da minha mãe biológica. Geneticamente, eu tenho algo dela e dele.
e também nas emoções. Então, eu fui crescendo uma pessoa muito revoltada, mesmo sem pensar em adoção, que eu fui adotada, aquela história toda, mas eu crescia com aquela raiz de rejeição. E Deus, na vida de Esther, usou um homem, né? Ela não tinha pai nem mãe, mas usou Mardoqueu, o tio. E foi um exemplo maravilhoso para Esther, porque durante a leitura do livro de Esther, a gente pode perceber que Mardoqueu era um homem que não negociava os seus valores. Ele não se curvava a qualquer pessoa. Ele só se curvava ao nosso Deus, que é o único que a gente deve se curvar. Ele era um homem íntegro e um homem corajoso. Amém? Então, Mardoqueu, tio de Esther, começou a cuidar de Esther. E aí, de repente, deixa eu dar uma pescadinha aqui. De repente, Esther, ela foi levantada para ir para um local e sair do local dela de conforto e ir para um local de preparação. Gente, eu lendo, né, e vendo que Mardoqueu cuidou de Esther e que era um homem íntegro, corajoso, a gente tem que ter um exemplo. A gente tem que ter um exemplo na nossa vida cristã. E quem é o nosso exemplo? Quem é o nosso exemplo da gente sempre olhar para aquele exemplo? Nossos pais também, mas nosso maior exemplo. A gente tem que ter os nossos pastores, temor os nossos pastores, os nossos pais, a nossa liderança. Mas o nosso maior exemplo é Jesus. Porque ele não pecou. Ele foi como uma ovelha calada. Morreu, foi para a morte de cruz e ele ressuscitou. Ele aguentou tudo que o ser humano e passou por tudo que o ser humano passa. Humilhação, rejeição, tristeza, alegria. Mas é o único, gente. A Bíblia, ela está aqui para isso, para a gente ter Jesus como nosso exemplo. Sabe por quê? Porque o homem é falho. Qualquer pessoa pode falhar. Qualquer pessoa pode falhar. Mas o exemplo, a pessoa que a gente tem que olhar, não é a pessoa da igreja. Não é aquela pessoa que me olhou com o olho torto. Não é aquela pessoa que me decepcionou na igreja. É para Jesus. Porque Jesus te levantou para orar por essas pessoas dentro da igreja. Para te tratar também. Porque às vezes a pessoa fala coisa que não tem nada a ver e você acha que foi para você. Amém? Eita Deus, deixa Deus falar, né? Então, o nosso maior exemplo de humildade e integridade é o nosso Jesus, o nosso Deus. Sempre olhar para Cristo. E como foi que eu aceitei Jesus? Eu estava na faculdade, eu sou enfermeira hoje. E eu passei um tempo aí na faculdade, né, até a graduação. E eu sempre gostei muito, tinha aquela sede e fome do Senhor, gostava muito de escutar as coisas de Deus. Alguém vinha e lia a palavra para mim, que o Senhor sempre plantava aquela sementinha dentro do meu coração. E teve uma pessoa que disse assim para mim: Juliana, tu quer aceitar Jesus? E a gente dá qual a resposta quando a gente é crente, aquela clássica, né? Eu já aceitei Jesus. Como assim? Na época eu era católica, eu sou católica, eu já aceitei Jesus. Ele não. Como o único e suficiente Salvador, é uma oração. Você quer fazer essa oração e a partir dessa oração, nunca esqueça, a partir dessa oração, você nunca mais vai ser a mesma. Eu amei. E aí, na sala de aula, nas cadeiras de uma sala de aula, eu aceitei Jesus. E, de fato, hoje eu entendo que minha vida nunca mais foi a mesma. Apesar de eu não ter me aprofundado tanto na Bíblia, de eu não ter ido para a igreja evangélica, mas coisas foram acontecendo a partir daquele momento que eu convidei o Espírito Santo para entrar na minha vida. E aí eu recebi um convite para vir para o culto de mulheres que havia na Refúgio da Graça, na época. E eu lembro, hoje eu entendo que foi uma batalha espiritual terrível. E a pastora, como é uma pastora, e ela tem muita atitude, eu vou pegar você na sua casa. Eita Deus, e eu entendendo, gente, que era Deus. O Espírito Santo me dava esse discernimento de que era Deus. E quando ela chegou lá em casa, de moto, eu lembro demais, eu toda arrumada, só tinha o Ian tinha ficado em casa com o pai dele.
Meu marido olhou para mim e disse assim: me diga uma coisa, quer dizer que você vai virar crente agora? E aí eu lembro que eu não olhei para trás, porque eu lembrei da mulher de Ló na hora. E ele falando aqui atrás, e na mesma hora eu lembrando, meu Deus, eu lembro daquela mulher de Ló, eu não vou olhar para trás não, porque a mulher foi paralisada, eu vou ele embora. E subi na mão da pastora e fui embora. E aí cheguei aqui no culto, que era aqui fora, gente, algo diferente aconteceu. Eu senti pela primeira vez aquela presença do Senhor. Ele estava ali, ele entrou dentro do meu coração. E ele começou a fazer morada e transformar cada vez mais a minha vida. Eu lembro que eu passei mais de uma semana só chorando. Meu Deus, por que eu estou chorando tanto? Era como se fosse uma limpeza. Deus estava começando ali a me tratar, a me moldar. Eu lembro que aqui era um chão grosso, né? E tinha aquelas telhazinhas, as luzinhas bem apagadinhas. E a irmã Su sempre me deu aquele apoio, né? E eu, irmã, me diga uma coisa, por que eu só choro? Eu só sei chorar. Eu não aguento mais chorar, era muito choro. Mas era Deus me tratando. E foi assim que Deus começou a falar comigo de verdade. Eu comecei a ouvir uma voz, como se fosse um pensamento. E às vezes era o meu pensamento mesmo, mas às vezes não. Era uma voz diferente. Uma voz que eu comecei a reconhecer, era a voz do Espírito Santo, era a voz de Jesus. Ele começou a me orientar e me dar visões. Do nada eu estava aqui e vinha uma imagem, um filme na minha cabeça de uma coisa que não tinha nada a ver. E eu comecei a perguntar para a irmã Su, para a pastora, e elas foram me orientando o que estava acontecendo. E durante esse início de caminhada, o Senhor, Ele começou a me mostrar que tinha planos para a minha vida. Porque eu tinha meus planos, eu tinha os meus projetos, eu queria muito crescer financeiramente, eu queria muito ganhar esse mundo. E Deus disse, olha, tudo bem, você tem os seus planos, mas eu tenho os meus planos para você, se você quiser. E eu, Deus, eu quero que você tenha para a minha vida. E o Senhor começou a me mostrar que Ele tinha propósito na minha família. E quando a gente fala em propósitos, são várias áreas. Geralmente a gente pensa, propósito, qual o seu propósito? Muito em profissão. Não, profissão é apenas uma área. Na minha família, na minha vida como mãe, como filha, como esposa. E depois que foi para a área do ministério, de fogo, depois que Ele foi me mostrar o caminho da minha profissão. E tem algo, gente, que é fundamental na nossa vida como cristã. Se a gente não fizer, o Senhor não vai conseguir completar o que Ele tem para a nossa vida, que é a obediência. Você tem que obedecer. E principalmente os pastores, quando são pastores sérios, né, íntegros, como são os nossos, graças a Deus, vale muito a pena obedecer. Teve uma vez que eu estava com muita raiva do meu esposo, muita mesmo. Eu me quer saber uma coisa, eu vou largar esse homem, não dá certo não. Eu quero viver minha vida, eu vou largar esse homem. E eu lembro que a irmã Ivana falou, Juliana, calma, vai falar com os pastores. E aí eu estava decidida, eu vou largar, eu não quero mais não aguento mais não. Ai meu Deus, só Deus sabe que eu ainda ia passar mais na frente, eu acho que era só um treinamento, porque já vocês vão saber. E aí sentou o pastor, a pastora, e aí eu disse assim, olha, eu vou embora com o Ian, estou toda decidida. Eu vou embora com o Ian, eu acho que eu vou para Fortaleza, e vou deixar esse ano que eu não aguento mais não, estou cansada. E eu lembro demais que o pastor disse assim, com a pastora, Juliana, eu entendo você, a sua vontade, mas nós, como pastores, nós orientamos você a permanecer. É o Espírito Santo, gente. Quando eu ouvi aquilo ali, eu não. Então vou ficar. Eu saí descendo as escadas, eles moraram lá na casa da noite, saí descendo as escadas. Meu Deus do céu. Tá bom, vou permanecer. Mas eu obedeci, porque, gente, a obediência não é fácil. É igual uma criança, quando a gente pede uma coisa que não quer obedecer, mas ele vai, tem que obedecer, vai com raiva, mas tem que obedecer, vai frustrado, mas tem que obedecer, vai triste, mas tem que obedecer.
E ele ainda diz assim, o Senhor, e vá sorrindo, e você, e vai, e obedece. E eu obedeci. Com pouco tempo, eu descobri que estava grávida da Rebeca. Na verdade, eu já estava grávida da Rebeca, quando eu fui falar com os pastores. E aí eu entendi, né? E entendi também que o Senhor, ele é muito família. O Senhor gosta muito da família, né? Família é projeto de Deus. E a Rebequinha, ela foi, o Ian também foi um grande milagre de Deus na minha vida. Pedi muito Ian, jejuei, enquanto católica. Sabia o que era jejuar, de verdade. E aí jejuei e o Senhor me deu o Ian. Depois, o Senhor, eu não queria ter mais filhos, eu só queria ter o Ian. E Deus disse assim, olha, eu tenho uma menina para ti. Aí Deus, eu queria ter esse homem, mas se o Senhor tem uma menina para mim, eu aceito. E ele falou, Rebeca. E ele falou, Rebeca. E eu lembro que a Nicole teve um sonho, né, da Rebeca. E eu não sabia se era menino ou se era menina, mas o Senhor já tinha me revelado que era a Rebeca. E graças a Deus, a Rebeca está aí, para a glória do nosso Deus. E então o Senhor começou a mostrar esses propósitos que Ele tinha para a minha vida. Continuar casada. Quando a gente casa, né, sempre o Senhor orienta a ter a mesma fé que você. E quando a gente é de uma religião e o Senhor nos muda para outra religião e o seu marido continua naquela religião, como é que a gente faz? O meu esposo era muito revoltado, ele era muito usado pelo inimigo. Deus me moldou muito com aquelas provações, ele não chegava a me agredir, não tinha nada disso, mas muito com palavras, com atitude. Eu lembro que eu saía de casa para cá, ele falava muita besteira, tá? Desde que a gente saia de casa até aqui. E sempre esse mesmo caminho horrível. E chegou um tempo que ele não queria mais me deixar. E aí a Rebeca nasceu. Eu colocava a Rebeca aqui, segurava aqui no carro, botava o vinho aqui do lado e vinha. Por que isso, Juliana? Porque você é uma super crente? Não, gente, eu queria ficar na minha casa. Eu queria botar no filme e ficar assistindo, comendo pipoca. Mas o Senhor tocava no meu coração e dizia, vai para a igreja. E o que a gente faz? Obedece e vai. E é assim que o Senhor vai nos moldando. E aí teve um período que o Senhor ele começou a me mostrar algumas coisas. Me deu um sonho. Presta atenção aqui. Eu estava até temerosa de falar isso, mas eu vou falar. O Senhor começou a me deu um sonho. O sonho foi o seguinte. E naquela tribulação do meu casamento. O sonho foi o seguinte. Lá no muro lá de casa, que é o quintal, o muro ele é baixinho. Se eu fizer assim, eu enxergo a casa da frente. E como era o sonho? Ele via o carro da Endel, que é onde ele trabalha, e eu vendo tudo, eu vendo só assim, ó, Deus é muito incrível. Eu vendo só assim, ó, no muro. Ele vinha no carro da Endel, ele parava na casa da frente, lembrando que é um significado, tem um sonho, tem um significado, não é que estava acontecendo tal e qual, mas tinha um significado. E na casa da frente eu via ele abrindo a porta e tinha uma mulher esperando meu esposo. Ele dava um beijo na mulher e entrava. Quando eu acordei, eu já sabia o que era. Meu marido está caindo em adultério. E eu lembro que eu liguei para a irmã Erivanda e eu disse assim, irmã Erivanda, é isso aí, né? Aí a irmã Erivanda tem umas respostas ótimas. Sempre a mesma resposta. Irmã, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos orar e aí vamos ver o que Deus vai falar. Eu amei, irmã, vou descansar meu coração, mas se for isso daí, eu já sei que o Senhor, eu já sei o que é o Senhor quer que eu faça. Que eu vou já dizer para vocês. Passou, descansei, de verdade. Fui para a oração. Olha como é importante você vir para a oração e para a programação da igreja. Vim para a oração, estava orando, coisa que não tinha nada a ver, e o Senhor me deu uma visão. Eu vi o meu esposo, é criança, né? Com a farda da Endel e essa mulher. Na hora eu gelei.
porque foi muito real. Eu paralisei, eu não consegui orar mais, eu só fiquei assim. Tipo assim, rapaz, é mesmo, isso aí, Deus ainda mostra, né? E aí eu disse assim, vai Evandro, irmã Sueli, ó, é isso que a irmã Evandro mais uma vez, né? Irmã, se for de Deus mesmo, se for uma visão, se for uma coisa de Deus, Deus vai te revelar. E o Senhor, pois eu quero que o Senhor me revele na palavra. E tudo que eu ia lendo na palavra de Deus, que é como Deus fala, era exatamente o que eu estava passando. E confirmação em cima de confirmação. E palavra em cima de palavra. E eu não tenho mais dúvidas. Realmente é isso que está acontecendo. E aí, eu chamei ele. Eu venho cá. Gente, eu falo assim hoje na boa, mas no momento a gente sofre demais. É um sofrimento grande. E eu venho cá. Você sabia que eu sei que você está... Aí falei a palavra, todo mundo vai imaginar de novo. Ele ficou da cor desse papel aqui, ó. Dessa cor. E se eu precisasse de mais uma confirmação, ele me deu aquela confirmação na hora. Sabe o que ele disse, irmãs? Quem foi que te disse? Quem foi que me disse? Foi Deus que me disse. Porque, gente, nosso Deus, ele não deixa nada encoberto, não. Ele nos revela. Nós temos que estar apenas alinhadas com aquilo que ele tem para a nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, ele é diferente do diabo. O diabo, ele vem escancara, ele não te prepara para a notícia. Você vai lá, ele vai investigar, vai lá, vai atrás, investigue, você investiga e quer logo quebrar com tudo. Deus não. Deus, ele vai te preparando. Deus vai te mostrando aquele vídeo sobre o assunto. Deus vai te preparando aos poucos para aquela notícia. E ele ficou piradinho. Eu lembro que ele pegou meu celular e ficou pesquisando quem é que tinha me falado. Ele não acreditava que era Deus. E aí, gente, eu vegetei. A palavra certa é essa. Eu vegetei. Eu só ficava no celular procurando saber. Eu maltratava ele. Eu não queria nem saber. Eu queria ir embora. Eu queria abandonar tudo. Porque, gente, nós somos seres humanos. É esse sentimento que a gente tem. A gente quer desistir de tudo. E quem é que sustenta? É Deus. E aí, eu lembro que eu, nesse meu estado vegetativo, desculpa a palavra, mas é forte, mas eu estava assim, eu estava vivendo só em prol disso. Eu fui na casa da irmã Evandra, porque a irmã Evandra é a pessoa preparada para esses assuntos, né? Ela tem muito testemunho, Deus preparou ela muito para isso. E o Senhor usou a irmã Evandra naquele momento. Ele disse assim: irmã, você tem duas escolhas. Parecia não, era Deus falando. Você tem duas escolhas. Você tem todo o direito de se separar. Mas você precisa escolher. Você não pode ficar desse jeito. Escolha. Ou você larga, que é um direito seu, ou então você permanece. O que é que você vai fazer? Mas desse jeito que você está aí, você não pode ficar. Aí eu disse assim: Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer. O que o Senhor quer que eu faça? E por mais que me doesse, o Senhor disse: eu quero que você permaneça. Eu tinha o direito de sair, de ir embora, eu já tinha. Mas eu tenho um Deus que tem vontade própria. Ele ia respeitar a minha decisão se eu deixasse. Mas ele disse: eu queria que você permanecesse, porque é o melhor para você. E eu permaneci. O Edinaldo não era crente. Chegou um dia, tá com muito tempo, tá? Eu tô falando. Ele não era crente. Chegou um dia que o dia depois era o meu aniversário. Meu aniversário era dia 18 de junho, era dia 17 de junho. Ele não tinha R$1 no bolso. Olha os propósitos de Deus na minha vida, na nossa vida, né? Até às vezes a falta de dinheiro é uma permissão do Senhor para nos moldar. E aí o Senhor, ele não tinha nem R$1 no bolso, e eu notei que ele estava muito triste. Triste assim de cabeça baixa, porque ele queria me dar um presente, ele queria me dar uma coisa. E aí eu fui pro quarto, né, mexendo no celular. Aí o Senhor diz para ele que o presente de aniversário que tu quer, que ele vai para a igreja contigo. Aí eu parei assim. Meu Deus, mesmo na minha cabeça. Na minha cabeça. Aí eu fui fazer as coisas. De novo, diz para ele que o presente de aniversário que tu quer, que ele vai para a igreja contigo. Aí eu, é Deus. Aí fui lá
e disse assim: amor, você quer me dar um presente de aniversário? Assim, eu ia gostar mais. Eu estava querendo uma viagem pra praia, né? Eu não falei isso para ele, mas no meu interior eu estava querendo uma viagem para a praia. Deus queria que eu pagasse na igreja. Você quer um presente? Você quer me dar um presente assim, maravilhoso? Vamos para a igreja comigo? Gente, e depois de toda a luta que eu falei aqui para vocês, e mais um pouquinho, ele disse: eu vou. E eu lembro que eu chorei tanto de alegria, porque o nosso Deus é bom. Uma hora ele dá o refúgio, uma hora ele dá o livramento. A guerra vem, a batalha vem, mas uma hora ele dá o escape. E até hoje, gente, ele mudou totalmente. É um homem que fala até de Deus nos grupos do WhatsApp. E Deus está, aos pouquinhos, transformando a vida do meu esposo. E isso eu sei, porque assim como o Senhor levantou Esther, o Senhor nos levanta para poder mudar uma geração, para poder mudar e dar livramento a outras pessoas. Porque quando o Senhor nos levanta, é isso que acontece. E que livramento é esse, Juliana, que você está falando? Minha geração. Olha de onde é que eu vim. Uma menina abandonada, que com certeza minha mãe biológica também foi abandonada. E a tendência, gente, é eu abandonar os meus filhos. Hoje eu vou trabalhar, eu sofro demais, porque eu estou deixando a Rebeca e o Ian, mas eu sei que é propósito de Deus esses meus trabalhos. Antes eu não estava nem aí. Por quê? Porque a minha tendência era abandonar eles também, como eu fui abandonada. Mas Deus, gente, presta atenção aqui, ó. Deus nos levanta para mudar a nossa geração. Você está aqui não é à toa. Deus quer te levantar para mudar a história da sua família, da sua geração. Ele quer entrar na sua família, na vida dos seus filhos, que você não sabe o dia da manhã. Deus quer entrar na vida da sua mãe, do seu pai, que você não sabe o dia da manhã, para poder mudar e a gente fazer morada lá no céu, porque todo o objetivo do crente é a eternidade. O objetivo do crente não é ganhar dinheiro. Quantas pessoas eu vejo aí na internet falando só de dinheiro, de riqueza, de prosperidade. Riqueza e prosperidade é uma consequência de temor e obediência a Deus. A nossa base não é dinheiro, não. E quantas vezes a gente não vê isso, né? Não é só dinheiro, o foco principal é dinheiro, é prosperidade. Gente, a verdadeira prosperidade não é assim. O Senhor, Ele me deu um carro no momento mais, como é que eu posso falar? Improvável que Ele poderia me dar. Quando eu deixei um emprego bom, Ele disse: eu preciso que você saia do seu emprego. Eu disse assim: Senhor, a maioria das contas lá de casa, quem está pagando sou eu. Eu vou sair do meu emprego como assim? Passei um ano enrolando. E naquele dia, a atmosfera, quem é crente e já passou por essa experiência, vai saber, a atmosfera, o vento, tudo me dizia que se eu não obedecesse, naquele dia eu ia perder uma grande bênção. E eu cheguei lá, entendi, eu só chamei o meu gerente: eu estou saindo hoje. Não sei como é que vai ser amanhã, não sei quem vai pagar minhas contas amanhã. E nunca faltou, gente. Minhas contas foram pagas. Porque eu decidi obedecer a Deus. E Deus disse que me queria nos partos. Eu quero você nos partos. Hoje, depois da obediência, que eu decidi obedecer, lá em Sobral existem 3 grandes hospitais de referência de maternidade. Hoje eu trabalho em 2, que é a Santa Casa e o Dr. Estevam. E hoje eu estou nos partos. Hoje eu estou naquilo que o Senhor quer, pensando sempre na minha família. Deus sabe do meu coração, Deus sabe que eu queria estar lá com eles. Mas, porque assim, obedecer, gente, não é fácil, mas a gente tem que obedecer. E antes de Deus dizer que me queria nos partos, quando Ele te der um direcionamento, minha irmã, preste atenção aqui. Quando Ele te der um direcionamento, como Ele me deu, eu não quero você nos partos. Ele pode te dar um direcionamento também, com certeza Ele vai te dar. Porque Ele tem planos para você. Não é só você cruzar as mãos e pronto, o Senhor me quer nos partos, tá bom. Aí pronto, deixa a vida me levar. Não, faça a sua especialização, estude sobre o assunto. Deus me quer na minha família. Eu não estou aguentando mais esse menino na minha frente, mas Deus me quer na minha família. Estude sobre família. Olhe na Bíblia o que é que o Senhor fala sobre família. Como você falar com seus filhos. Eita, isso aqui é para mim, viu? Como
você falar com os seus filhos, como você aproveitar o seu tempo com os seus filhos. Estude, se prepare, se capacite. Porque Deus escolhe aquelas pessoas que não são preparadas. Ele vai preparando. Amém? Gente, e até na minha saúde, o Senhor me orientou. Até nisso. Eu era bem gordinha, quem me lembra? E Deus disse, você precisa cuidar da sua saúde, porque senão a mensagem não vai, porque o cavalo tem até uma história, né? Como é que a mensagem vai se o cavalo não está? Coisa assim. E aí, emagreci, obedeci. Senhor, vou vir aqui, vou fechar minha boca, vou obedecer. Mas não foi só fechar a boca, eu também me preparei, fui para a nutricionista, fui ver o que tinha de melhor para comer, perdi peso. Assisti muito o pastor Luciano Subirá, que fala muito sobre o corpo, perdi peso. E hoje eu sei porque eu estava perdendo os pesos, porque na hora dos partos a gente vai sempre levando e vai para um lado e vai para o outro. E no hospital, embora não seja parto, a gente vai para lá e vai para cá. E eu, com excesso de peso, eu ia me cansar, mas até nisso o Senhor nos orienta. Irmãs, era isso. O Senhor, é isso que Deus fez na minha vida. E com certeza Ele vai fazer muito mais na sua vida. É só você... Quem pegou? Obedecer. Amém? Glória a Deus.